cuidado com crianças, para que não vão lá para fora, né? Bastante perigoso. Coloquem elas aqui à frente, para que possamos vigiá-las. Está perigoso. Sempre foi, aliás, essa frente da igreja. Amém? Amém. Abram as suas Bíblias em 1 Samuel. Vamos dar continuidade. A partir do capítulo 17. Acharam aí? 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 1, diz assim: os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram uma batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num lado, no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados como pau. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Amém? Amém. É a descrição do conhecidíssimo gigante Golias. Nós vimos semana passada, irmãos, que Deus escolheu a Davi, ungiu e começou a preparar para que no tempo de Deus ele assumisse o trono de Israel. Percebemos que Deus não pega alguém ou não escolhe alguém e imediatamente o coloca no fronte, sem que esta pessoa passe pelo período de preparação. E pode até acontecer, já aconteceu, líderes prematuros. Entretanto, a experiência mostra que não foram bem sucedidos. A exemplo de Saul, que foi escolhido e já foi imediatamente empossado no seu importante cargo, na sua desafiadora liderança, e ele fraquejou tão vergonhosamente. Quando alguém é preparado, evidentemente, as chances de sucesso é muito maior. No caso de homens de Deus, além da preparação, é preciso fidelidade ao Senhor, pois senão não irão a lugar algum. Agora ele vai enfrentar o seu grande desafio. Ao tempo que Golias é uma grande ameaça, representa um verdadeiro reino de terror, dá a oportunidade, proporciona a oportunidade para que Davi finalmente saia do anonimato, saia de detrás das ovelhas e assuma definitivamente o seu papel de líder. Todas as vezes que nós passamos por grandes turbulências na vida,
Nem sempre nós entendemos. Aquilo que o Senhor está fazendo hoje, nós não podemos entender, mas chegará um momento que nós vamos entender. Nada é, irmãos, produto do acaso, e sim fruto da soberania de Deus nas nossas vidas. Deus suscita ou até cria situações para nos fazer vencedores. Se ele tivesse fugido, como muitos fizeram, ele teria perdido o seu lugar, mas ele entendeu que não se desafia o Senhor Deus, que não se insulta o povo de Deus e sai como se nada houvesse acontecido. No fundo ele entendia que Deus havia preparado a oportunidade para que ele finalmente recebesse ou pudesse entrar na posse daquilo que ele que Deus lá já tinha prometido. Agora vamos ver, irmãos. Primeiro, veja o versículo 4, a descrição do guerreiro, do homem. Ele saiu do arraial, era um filisteu da cidade de Gate, e ele tinha 6 côvados e um palmo. O côvado é daqui a aqui, 45 centímetros, vezes menos 4. Um palmo é 22, 2,90. Os côvados davam de fato 2,70 metros, mais 22, 90, 2,90. Vamos arredondar aqui a altura de Golias, 2,90 metros de altura. Ele trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça que pesava 5.000 ciclos de bronze. Isso equivale a 60 quilos. A roupa de Golias, a sua couraça, fora o capacete, fora o escudo, fora a lança, somente a sua roupa encouraçada pesava 60 quilos. Então o homem precisava ter muito preparo físico para conseguir lutar, para conseguir ter agilidade com uma armadura tão pesada. A Bíblia não dá o peso, não fornece o peso do capacete, apenas da armadura. O versículo 7 diz que ele tinha uma lança na mão, que era comparado ao eixo de tecelão, cerca de 1,80 a 2 metros de comprimento, e na ponta daquela grande lança havia uma ponta de ferro. Evidentemente, irmãos, para vocês entenderem, naquele tempo o ferro era um material de alta tecnologia. Os filisteus, há algum tempo atrás, detinham a tecnologia de trabalhar com ferro, ou seja, eles desenvolveram a arte da metalurgia, o que Israel não possuía. Israel era uma nação, mesmo apesar de ser o povo de Deus, eles não tinham tais tecnologia. As suas armas em geral eram feitas de ponta de osso, de madeira, e somente os principais, no caso do rei, possuíam uma armadura similar. Os soldados não possuíam tais armas de guerra. Este homem, ele traz na sua mão uma arma absolutamente desenvolvida, porque era uma lança enorme, e diz aqui, no versículo 7, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele um escudeiro. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos, era algo assim absurdo. 7 quilos é o peso de uma lança inteira. O soldado não manuseava uma arma com mais de 10 quilos no máximo. Só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Se você pegar uma Bíblia que tenha pesos e medidas, você vai lá e você vai chegar a essa conclusão, mais ou menos 7 quilos. Era um homem extraordinário, evidentemente preparado, bem treinado, era um soldado. Era na verdade a arma de guerra que os filisteus tinham para a
enfrentar os seus inimigos e conquistar o território deles, porque quem ia enfrentar um homem desses? Muito difícil. Portanto, ele tinha 2,90 metros de altura. Um gigante, era um gigante naquela ocasião. Agora vamos ver, primeiro, de onde eles apareceram? De onde veio Golias? Porque eu dedução minha, que Saul era um homem de cerca de 1,90 m de altura, porque o texto sagrado diz que ele, do ombro para cima, era mais alto do que todos os seus companheiros e os seus compatriotas. Portanto, a altura mediana aí de 1,70 m, 1,72 m, Saul tinha possivelmente 1,90 m. O homem aqui não era tão mais alto porque ele era só 1 metro, né, irmãos? Dá para enfrentar, não dá? É só 1 metro maior que você. Enfrenta. Só que Saul não teve coragem. Como Saul era o mais alto do exército, todos os demais eram possivelmente 1,30 m, 1,20 m mais baixo que Golias. Davi provavelmente, medindo lá 1,65 m, pela descrição da sua aparência, coitadinho, né? Estava abaixo 1,40 m, 1,50 m, sem contar que era franzino, não tinha preparo, nunca foi treinado e não tinha as habilidades para travar uma batalha. Portanto, era uma disputa injusta, um gigante contra um menino. Essa é a palavra. Mas de onde surgiu? De onde veio Golias? Eu quero dar um passeio com você aqui no Antigo Testamento. Vamos ver Números capítulo 13. Números. Já passamos por esse 13. Números capítulo 13. Vamos ler os versículos 31 ao 33. Acharam aí? Números 13, versículos 31 ao 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Preste atenção, não eram todos gigantes, mas eram de alta estatura. Agora o versículo 33 vai dizer: também, além dos homens de alta estatura, vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que eles viram? Ou quem eles viram? Eles viram pela região que eles passaram. Eles cruzaram a terra de norte a sul, pelo meio da terra, e eles conseguiram ver, constatar que a população era de alta estatura, eram homens altos, provavelmente pessoas em torno de 1,90 m, 1,95 m. Para eles já era desproporcional, porque eles não tinham essa estatura. Já ficaram com medo, porque o povo era de alta estatura e além disso eram fortes, homens de guerra. E o que apavorou ou que aterrorizou de fato os espias não foram os homens de alta estatura, e sim gigantes. Irmãos, é impossível não fazer essa pergunta para quem conhece o Antigo Testamento. Se todos os homens
foram eliminados no dilúvio. Só sobreviveram 8 pessoas: Noé, esposa, filhos e noras. Como então apareceram gigantes no pós-dilúvio? De onde eles vieram? Porque é sabido que antes do dilúvio, ou a civilização antediluviana, eles viviam 600, 700 até 940 anos. E os irmãos acham, vocês já pararam para pensar, que uma pessoa que vive 900 anos só cresce até 1,80 m? Vocês acham que sim? Não. Lógico que não, irmãos. Isso, há alguns anos atrás, era uma besteira falar isso. Nos últimos 30 anos, com a evolução da ciência, se constatou, dias atrás, ou meses atrás, apareceu uma reportagem no jornal de uma ossada de uma preguiça gigante. Quem viu isso? Achada aqui no Brasil. O bicho tinha 2 metros e pouco de altura. Como? Preguiças não ficam daquele tamanho. Esses bichos existiram? Alguns irmãos vão dizer: não, nunca existiram. Foi na era não sei o que, irmãos. Segundo a própria ciência, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, uma das explicações. Portanto, não somente animais, vegetais e tudo que existia e que se movia na Terra eram muito maiores. Aí, para fechar isso, quem conhece uma libélula, aquele bichinho que fica pairando sobre a água? Parece um helicóptero. Descobriram um fósforo, uma fosforizada de 1,20 m de envergadura, impressionante. Já pensou? Você está na beira d'água, de repente chega um bicho daquele tamanho para beber água, você vai fazer o quê? Meu Deus, o que é isso? É um helicóptero que é desse tamanhozinho hoje, né? Como ela crescia e por que elas cresciam tanto? Hoje a ciência, claro que eles não admitem de maneira alguma a civilização antediluviana, mas eles já aceitam que todas as criaturas terrestres passaram por uma grande mutação. Aí a ciência explica que por causa da escassez de alimentos, as espécies foram se adaptando e foram diminuindo de tamanho. O elefante, que era um mamute, né? Que a palavra mamute significa africano, media lá 4, 5 metros de altura, decaiu para 2 metros. O bicho pesava 11 toneladas, agora pesa no máximo 4. Segundo eles, a escassez de alimentos e as condições atmosféricas de oxigênio fizeram com que as espécies diminuíssem de tamanho em um processo de sobrevivência ou de subsistência às mudanças climáticas. Mas é constatado que os animais e os insetos e tudo que existia na Terra crescia muito. Agora imagina, um homem com 600 anos. Ninguém nunca pensa nisso. Como era a mente dele? Irmãos, recentemente morreu Oscar Niemeyer, com pouco mais de 100 anos. O homem que, entre outros feitos na vida, projetou a cidade de Brasília. Acho que todo mundo já ouviu falar nele. Imagina aquele homem com 600 anos de idade. O que ele seria capaz de fazer? É você falar: mas a mente não evolui. Como não, irmãos? O que você era quando você tinha 20 anos? Os que são mais velhos. O que você é hoje? Você evoluiu? Evoluiu. Você, se alguém se submeter a 5 anos de universidade, ele melhora os seus conhecimentos em pelo menos 50% em relação a quem não passou pelo processo. Como a mente não evolui? Como eram as pessoas
800, 900 anos? Como eram as mentes delas? Ou será que elas paravam no tempo e ficavam igual hoje? Hoje um homem com 70 anos, 80 anos, a mente é esclerosada. Mesmo que conheça todo mundo, tem uma mente ainda relativamente vigorosa, ele não é mais capaz de pensar e de decifrar coisas mais complexas, porque a mente envelhece junto com o corpo. Só que uma pessoa que durava tudo isso, com 300 anos ele era o quê? Um adolescente. Quantos anos você tem? 300? Eu tenho 320. Já casou? Estou pensando. E você? Eu estou noivo. Era outra realidade, irmãos. Agora, segundo a palavra de Deus, o dilúvio varreu de sobre a face de toda a terra toda alma vivente, que é de homens, que é de animais, que é de aves, exceto peixes. Como então os gigantes reaparecem em Canaã algumas dezenas, ou melhor, algumas centenas de anos após o dilúvio? Você tem alguma dúvida que eles eram gigantes aqui? Não há dúvida. Eles aterrorizaram os israelitas. Alguém pode dizer, puxa vida, eram medrosos. Concordo com você em parte, irmãos, mas o que aquele povo enfrentou, as provações que eles enfrentaram na vida, nós nunca passamos por nada parecido. E muitas vezes nós retrocedemos e voltamos atrás com coisas menores do que foi para eles naquele tempo, enfrentar nações de guerreiros de alta estatura e o pior, de alguns gigantes. Nós vamos ver o que aconteceu com eles. Bem, eles estavam lá, isso é fato, aconteceu de verdade. Nós vamos descobrir que Moisés derrotou 2 reinos antes de cruzar o Jordão. Vamos ver, Deuteronômio, abram lá. Deuteronômio, no comecinho, capítulo 3. Capítulo 3 de Deuteronômio. Como está escrito na sua Bíblia, o título? Moisés fala acerca de Og, rei de Basã. Og. Esse Og, rei de Basã, a terra que se tornaria famosa ao longo de centenas de anos pela sua fertilidade e pela sua maravilhosa pastagem. Quem nunca ouviu a expressão touros de Basã? Porque era o lugar aonde se criavam a melhor espécie de gado. Os touros de Basã significa grandes e fortes, porque touros, o gado que era criado na região de Basã, era o melhor gado, era a melhor espécie daquele tempo, porque a região era propícia para a criação de gado. Mas você vai ver aqui no capítulo 3 que Og era na verdade um gigante. Vamos ler o texto para entendermos melhor. Capítulo 3 é um relato do que aconteceu. Deuteronômio é uma repetição, irmãos. Depois nos viramos e subimos o caminho de Basã, e Og, rei de Basã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Sion, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. Esses 2 ficaram do outro lado do Jordão. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Basã, e todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos
60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og e Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades eram sem muro. E destruímos-las como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis, dos amorreus, que estavam aonde, irmãos? Além, antes que eles cruzassem, a primeira cidade conquistada foi Jericó. Antes de cruzarem o Jordão para conquistarem o outro lado da terra, eles então enfrentaram 2 reinos, Hesbom e Og. Veja, versículo 9: a Hermon, os sidônios chamaram Sidom, porém os amorreus os chamaram Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã, até Salcar e Edrei, cidade do reino de Og e Bazã, em Bazã. Agora veja o que está no versículo 11: porque só Og, o rei de Bazã, restou dos. Ele era remanescente. Antes de continuarmos aqui, irmãos, e os outros? Esse relato aqui acontece 40 anos depois do relatório dos espias, quando eles falaram que haviam visto na terra homens de alta estatura e gigantes, descendentes de Anak. 40 anos depois, esse relato aqui nos conta como eles foram conquistados, como eles foram derrotados. O que aconteceu então com os outros gigantes? Porque Og foi remanescente. E os outros? Por que só ele? Só ele sobrevive aqui. Mas nós vamos ver que tinham outros. Quando você se detém a um texto e não investiga o seu antes e depois, o seu famoso contexto, muitas vezes você fica sem respostas, porque aparentemente Og era útil. Ele era grande mesmo? Vamos ver, né? Eis que o seu leito, a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados sua largura, pelo côvado como? Qual era o tamanho da cama, irmão? Sem fazer conta, 4 metros. E de largura? 1,80. Uma pessoa que dorme numa cama de 4 metros e 10 de comprimento por 1,80 ou quase 2 de largura, de ferro, imagina o tamanho dele. Quantos metros ele tinha? O que vocês acham? As camas atuais medem 2,20 metros, porque a estatura mediana das pessoas é de cerca de 1,75 m, 1,80 m. A cama precisa sobrar 20 centímetros, pelo menos, né? Para que você não tenha dificuldade de dormir. Levando-se em consideração essa matemática moderna, esse homem tinha de 3,5 metros para cima. Esse era um gigante. Golias era um filhote, irmãos. Imagina o tamanho desse bicho. E por que ele era rei? Por que será? Por que ele se apossa da melhor parte da terra? Por que ele cria gado? Por que as pessoas obedecem? Por que ele é tão temido? Quando Moisés viu o homem, Moisés era homem de Deus, irmãos, homem corajoso. Moisés o quê? Meu Deus, vou orar, né? Senhor, eu vi o homem. Deus falou assim: Moisés, não tenha medo, porque do jeito que eu entreguei o outro na tua mão, eu vou te entregar agora. Ele, tudo que ele possui. Então somente não tenha medo.
amigo, vai lá que a vitória é tua. Irmãos, mas se Deus não fala com Moisés, eu tenho certeza que ele não ia. Você ia enfrentar um homem desse? Quantos anos ele tinha? 60? 70? Você pode dizer? De onde ele veio? Quem deu origem a ele? Difícil responder isso. Existem pelo menos duas teorias. A primeira é aquela velha teoria que os anjos se relacionaram com as mulheres belas que existiam na terra, e esse cruzamento de seres celestiais com terrenos deu à luz a este tipo ou a esta espécie humana. Agora, essa teoria não se sustenta, irmãos, porque o Senhor Jesus falou que os anjos não casam e nem se dão em casamento. A Bíblia não justifica, não? Não, a Bíblia diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, então eles a possuíram e geraram com elas filhos, que são os grandes homens afamados da época, isso antes do dilúvio. Agora, é difícil você falar, então, essa teoria dificilmente se sustenta, porque os anjos não têm sexo. Dificilmente isso poderia acontecer. Seriam demônios? Bem, eu não posso responder isso. A segunda, irmãos, é aquela mais aceita, que inclusive existe, como eu acabei de citar aqui, fontes científicas que comprovam que as pessoas duravam muito tempo e cresciam muito. De alguma maneira, essa turma conseguiu sobreviver ao dilúvio. Seria isso possível? Não sabemos. Pois é muito difícil você dizer sobreviveram ou não. Uma coisa é certa, do nada eles não vieram, e eles também não descenderam de pessoas comuns, porque depois do dilúvio, irmãos, toda a condição atmosférica foi radicalmente mudada. O homem sofreu uma redução drástica, o seu tempo de vida passou a ser 120 anos, não mais 900 anos, as condições atmosféricas não favoreciam mais a vida, portanto, não havia possibilidade de nascer depois do dilúvio e ficar desse tamanho. Ou eles sobreviveram ao dilúvio de algum jeito e continuaram a sua maligna descendência, ou a mesma origem que deu vida a estas criaturas lá, antes do dilúvio, aconteceu de novo e realmente deu vida a eles de novo. É uma coisa que dificilmente alguém vai saber. E essa questão dos dinossauros, isso aí? Sim, esses bichos existiram. O que a ciência não consegue entender, ou não consegue definir, é que para eles foi um tempo muito antes da existência do homem. Eu acredito que eles tenham existido sim. Naquela época, a terra era vazia, não tinha quase ninguém vivendo nela. Eram pouquíssimas pessoas. Irmãos, só para sair ali do que é conhecido hoje como o berço da humanidade, que é aquele crescente fértil que é simbolizado pelo símbolo muçulmano, que é um crescente, né, uma meia-lua, representa aquela parte do Iraque, Israel ali, aquela região. Só para eles conseguirem dominar aquela região ali, possivelmente se passaram mais de 1000 anos. Para essas pessoas conseguirem povoar a terra, chegar a todos os lugares como chegaram, isso se passou muito tempo. Então é muito provável que esses bichos tenham existido, não no tempo em que a terra era sem forma, como eles afirmam por aí. Eu acredito que existiram, porque existem provas disso, né? Não há como argumentar contra um fóssil, contra um osso que pertenceu a algum bicho, alguma criatura que já existiu e que morreu. Mas vamos lá. De qualquer maneira, sendo por meio de uma relação anjo ou demônio, no caso, não seria um anjo, mas demônio e uma mulher deu origem aos primeiros, se assim fosse. E ou eles sobreviveram ao dilúvio, ou isso aconteceu na era pós-diluviana.
Porque os gigantes existiam. E Og era um. É provado aqui, irmãos, que ele era um. A Bíblia deixa claro isso, que ele tinha um tamanho descomunal, absolutamente descomunal. Não sabemos o que aconteceu nesses 40 anos em que Israel peregrinou no deserto, que quando eles retornaram para a conquista da terra, parece que quase todos haviam sido extintos. O que acontece? Ou o que aconteceu? Algumas respostas não vão ser dadas nessa vida de jeito nenhum. Não há quem possa dar algumas respostas, mas a Bíblia é muito mais profunda do que você pode imaginar. Existem muito mais mistérios, alguns até compreensíveis à nossa mente, outros não. Muito mais do que você pode olhar, ler um texto e falar: puxa, só isso. Muito mais do que isso. Eles existiam. Amém? Entendemos isso. Agora vamos ver. Como Golias, muito tempo depois, ainda subsiste. Ele é menor, vocês perceberam? Ele não tem mais 3,5 metros, mas tem ainda 2,90 metros, e ainda é da linhagem dos gigantes, ou dos Enak, ou Anakim, que o termo significa pescoço comprido, que eles eram grandes. Anakim significa pescoço comprido. Provavelmente as pessoas os viam de longe, né? Tem aquela cabeçona lá em cima, e devia ser um negócio muito estranho. Veja comigo Josué. Agora, Josué, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 21 e 22. Josué 11, 21 e 22. Aqui nós entendemos de onde veio Golias, tranquilamente. Capítulo 11, 21 e 22. Naquele tempo veio Josué e extirpou quem, irmãos? Os Anaquins eram quem? Gigantes. Das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Eles viviam aonde? Na região montanhosa. Em cima, né? Porque não se sabe. Vamos lá. Repare que todos eles foram extirpados ou derrotados nas montanhas, exceto Og, que era rei de Bazã. Os demais foram derrotados nas montanhas. Nenhum dos Anaquins, versículo 22, foi deixado na terra dos filhos de Israel. Aí tem um porém aqui, não tem, irmãos? Qual é? Qual é o final do capítulo, versículo 22? Alguns remanescentes em Gaza, Gade e Astarte. Alguns remanescentes ou alguns sobreviventes se refugiaram aonde? A terra dos filisteus. Daí a origem de Golias. Golias era de onde, irmãos? Gade. De onde ele vem? De Gade. Alguém diz que ele tinha irmãos, bem, a Bíblia não fala se ele tinha. Uma coisa é certa, ele era um homem de altura descomunal no seu tempo, apesar de não ser, mas ele era descendente. Ninguém fica com 2,90 metros simplesmente porque cresceu. Não existe isso, até hoje não existe. Ele era descendente dos Anaquins. Os que Josué e Israel não conseguiram exterminar na terra de Canaã, fugiram para a região dos filisteus, que era na verdade o litoral, e lá eles ficaram. E muito tempo depois, nós estamos aqui, desse capítulo de Josué, até o Samuel, capítulo 17, se decorreram aqui no mínimo 450 anos, muito tempo depois.